Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com a temática sílabas para a galera do sexto ano. Então vamos lá, começar. Sílaba é o fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. A gente já estudou o que é fonema, então a gente já está bem familiar nisso, né? É formada necessariamente de uma vogal, a que se juntam ou não com semivogais e consoantes. Em cada sílaba há somente uma vogal. Logo, há numa palavra tantas sílabas quanto forem as vogais. Tá, Daniel. Então, as sílabas é uma parcela da palavra que eu posso pronunciar de uma vez só. Isso, tá? Então, como é que eu faço essa divisão, Daniel? Não entendi muito bem. Você vai fazer a divisão de acordo com as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U, né? Se tiver uma dessas vogais em uma sílaba, ou pronto, a palavra ela é regida de consoantes e vogais, certo? A separação delas, você vai primeiro identificar as vogais, tá? Ok? Para identificar, ou para ter uma separação correta, primeiro a gente tem que ver as vogais. Então, se eu pedir em alguma questão a separação de sílabas, vá direto na vogal. Não se esqueça. Aqui tem um exemplo. Coletor tem 3 vogais e tem 3 sílabas. Tá certo? Vamos passar. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. A gente vai ter a monossílabas, que são as palavras que têm apenas uma sílaba, palavras como pé, pão. A gente vai ter as dissílabas, são palavras que têm 2 sílabas, dia, café, ok? Cama, tá certo? São as palavras que têm apenas 2. A gente tem a trissílabas, que são palavras que têm 3 sílabas, torneira, tá certo? Aqui a gente tem só 3. E a gente tem as polissílabas, são palavras que tem 4 ou mais sílabas, tá? Não se esquecer, é classificação da palavra de acordo com o número da sílaba, que lá na frente a gente vai ver outra classificação, tá certo? Aqui na polissílaba a gente tem o exemplo de cartolina, tem 4. Então vamos lá. Intensidade da tônica das sílabas. Vamos lá. Eu já expliquei isso para vocês, mas vamos lá relembrar, tá? O que é uma questão de tonicidade? É a altura e a forma de como você vai falar alguma coisa, tá certo? Então, quando a sua mamãe ou seu papai fala, abaixa o tom, tá? Então quer dizer que para você se acalmar mais um pouco primeiro, né? E falar um pouco mais baixo, tá certo? E com isso a gente vem para a tônica. É a sílaba de maior intensidade. Então é a sílaba que a gente fala mais alto, certo? Toda palavra a gente vai fazer isso. Toda palavra a gente vai fazer. A gente tem aqui amor e belo, tá? A gente tem palavras com 2 sílabas, tá? E sempre com uma tônica. Toda palavra vai ter uma sílaba tônica. Toda, mas toda palavra mesmo. Vai ter uma átona e tônica, tá? Só não vai ter átona as palavras que são monossílabas, que elas são só tônicas, ok? Aí a gente tem aqui o exemplo da tônica. Amor, tá? O A, quando a gente fala um pouco mais baixinho, e o mor a gente fala um pouco mais alto, tá? Para dar um tchan na palavra. Dessa forma que a gente tem que pronunciar. A gente fala amor, certo? E não a gente fala amor. Não, sai errado, né? A pessoa não vai entender. Do mesma forma com o belo. A gente fala belo. Tá vendo a diferenciação? Belo. Tá? A voz sobe e depois abaixa. Tá? A gente nunca vai falar belo.
tá certo? E a gente vem para as átonas, são as sílabas de menor intensidade. São as sílabas que a gente fala baixinho, ok? É necessária a partir das dissílabas, tá certo? Então, todas sílabas, ou toda a classificação das sílabas, a partir da dissílaba, vai ter átono. Então, a dissílaba, trissílaba e as polissílabas, todas irão ter átonos, todas, ok? E a mesma explicação de intensidade. A gente fala a átona mais baixinho e a átona maior, tá? A gente tem que elevar mesmo a voz. E além dessas duas, a gente tem as subtônicas. É a sílaba de intensidade intermediária. Ocorre principalmente nas palavras derivadas, ok? E aqui a gente tem a palavra cafezinho, que deriva de café, tá certo? Mas como assim, Daniel? Não entendi. Uma eu falo mais alto, que é a tônica. A átona eu falo bem mais baixo. E a subtônica. A subtônica tem que ser, como diz aqui, intermediário, tá certo? Ela vai ficar em torno da átona e da tônica, tá certo? Então ela vai ter essas duas diferenciações. Ela vai ser a gente vai pronunciar ela mais alto que a tônica, ou mais alto que a átona, e mais baixo do que a tônica, tá certo? É necessário a gente fazer isso. Aqui tem um exemplo. Cafezinho. Ó, de novo. Cafezinho. É uma escadinha, ok? Depois do que a tônica aqui é o zin, a sílaba zin. E o fé é a subtônica. Então vai fazer uma escadinha. Como a primeira sílaba é átona, a gente faz uma subidinha. Então é cafezinho. Certo? Vamos lá continuar. Classificação das palavras quanto à posição das sílabas tônicas. Importante saber disso, tá? A gente vai ter 3 classificações. Vai ter as oxítonas, são palavras cuja sílaba tônica é a última. Sempre vai ser palavras oxítonas quando a sílaba tônica for a única. Por isso que a sílaba tônica é a principal, que é ela que dá o tchan na palavra. A gente tem aqui os exemplos. Funil e coração, tá? Aí a gente vem para as paroxítonas. São palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. A gente tem os exemplos são escola e temos livro, tá? Sempre a penúltima. E a gente tem as proparoxítonas. São as palavras cujo sílabas tônicas é a antepenúltima. Uma dica para vocês. Mas professor, eu não estou conseguindo identificar as paroxítonas. Como é que eu faço? Me dá uma dica muito massa. A gente tem os 2 exemplos aqui. E nos 2 exemplos, a sílaba proparoxítona, a sílaba tônica, ela está acentuada. Toda sílaba proparoxítona, ela vai ser acentuada. Toda. Não se esqueçam. Todas as sílabas proparoxítonas vai ser acentuadas. Mas e as outras, Daniel? Tu não tem dica não? A dica é a pronunciação correta dessas palavras. Então você pode falar mesmo, não faz vergonha. Tá, então qual é a sílaba tônica de funil? Aí você ficar repetindo. Funil, funil, funil. É assim que se fala ou é funil? Acho que é funil. Tá? É assim que a gente aprende a tonicidade correta das palavras, tá certo? É a repetição mesmo pra gente aprender. Beleza? E a gente vem para as atividades. Atividade no livro da página 58 e atividade no TD. Tá ok? Façam atividade no TD, isso é muito importante. Tá certo, gente? Até a próxima aula. Tchau!